Olá, alunos do quarto ano A e quarto ano B. Estou aqui hoje mais uma vez para fazer a correção das atividades de gramática, né? Essas atividades, elas foram enviadas no cronograma para você estar respondendo, né? Que foi as páginas do livro. E na aula passada também, quando eu expliquei o conteúdo de adjetivo e sufixo, eu também marquei as páginas do livro para vocês, certo? Hoje é a nossa 8ª aula. Eu vou fazer a correção dessas atividades. Vocês podem estar acompanhando aí na página 28, onde fala de adjetivo. Primeiro, ó, tem o conceito de adjetivo aqui na página 28. Aí logo abaixo vem as questões. Tem a primeira questão, leia, releia a frase a seguir, que indica como era a menina quando nasceu. Nós temos aqui um pequeno trechozinho, ó, de uma leitura, certo? Eu vou ler aqui para vocês. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda, que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Essas palavras que está aí, que estão grifadas, elas indicam adjetivo. O que é que está pedindo para fazer aqui, né? Vamos lá para a letra A. Sublinhe no trecho acima as palavras que indicam as características da menina. Quais foram as características aí que foi dada para a menina, né? Bonita, fraca e miúda. São essas as características, ou seja, são essas palavras que vocês vão responder, né, na letra A. Essas palavras aí indicam adjetivos. A letra B. Releia este outro trecho. O pai se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e a cada dia mais bonita. Aqui, qual característica da menina mudou depois que ela cresceu, né? A resposta aí é: ela se tornou forte, né? Aí a resposta da letra B, ela se tornou forte. A segunda questão. No conto, Os 7 Corvos, a menina encontra 3 seres da natureza. Aí tem letra A. Que seres são esses? O sol, a lua e as estrelas. Aí a resposta do segundo quesito, letra A. A resposta é o sol, a lua e as estrelas, certo? A letra B da segunda questão. Quais são as características de cada um, né, dessas palavrinhas que nós encontramos aí? Quais são as características do sol, da lua e das estrelas? As características de sol é quente e fogoso, lua fria e gelada, estrelas gentis e amáveis. Vocês entenderam essa segunda questão aí? Esse trecho aqui foi tirado de um texto que nós já lemos aqui no início do livro, certo? Essas palavrinhas aí, sol, lua e estrelas. Ele está pedindo para a gente dar as características de cada uma delas, certo? A resposta da letra B. Qual é a característica do sol? Quente e fogoso. Qual é a característica da lua? Fria e gelada. Qual a característica das estrelas? Gentis e amáveis, né? Que são palavras que indicam adjetivo. Nós agora vamos passar lá para a página 29. Nós temos aqui a terceira questão, nós temos 2 poemas, né, que está
O segundo está escrito de forma ao contrário, certo? O que é que está pedindo para nós fazer aqui nessa questão? Lendo o poema, A Fada das Crianças, também é um poema que vocês já leram aqui, né, no livro. Aí a versão do poema, A Fada das Crianças. Nesses dois poemas aqui, nós temos palavras destacadas. Quando vocês pegar o livro de vocês, vocês vão observarem que tem palavras destacadas. E essas palavras destacadas que se encontram aqui, são palavras que indicam qualidade, que nós chamamos de adjetivos, certo? No primeiro poema, nós temos acaricia, sonhos lindo. E figuras pequenas e engraçadas, brincam, dia, leve e graciosa, melhor das fadas, ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Aí são as palavras que estão escritas de forma escura, certo? Agora nós vamos responder a questão. A letra A. Completem o espaço em branco na versão do poema com uma personagem. Qual é a sugestão? Na versão do poema, ele citou aqui bruxa, certo? Que vocês poderiam estar colocando também outra palavra no lugar de fada. Mas a versão colocada aqui no lugar de fada é bruxa. Então, aí a resposta da letra A, viu? Vocês coloquem aí. Letra A, bruxa. A letra B, releiam as palavras em destaque no primeiro e segundo texto. Foi onde eu disse, né? Essas palavras aqui que estão escritas de forma mais escura. Vocês vão ler essas palavras e ver o que é que o autor está pedindo aqui para fazer, certo? A troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena escrita, certo? Quando ele fez a versão do poema, A Fada das Crianças, aqui vocês podem observar que ele, no lugar dessas palavras aqui, ele usou outras palavras, certo? Vamos ver lá como é que fica. A troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena descrita? Sim, né? Coloquem aí, sim. Aí, por quê? Aí, sim, vírgula. A troca das palavras e expressões na versão do poema transformou o clima de calma, tranquilidade e ternura em uma atmosfera de horror e medo, certo? Foram essas palavras aí que nós encontramos na versão, onde nós vamos estar colocando essas palavras na letra B, certo? A letra C. Quais foram os adjetivos que contribuíram para criar um clima de terror no segundo poema? Nós vamos lá para o segundo poema, que é esse aqui, a versão do poema Fada das Crianças, certo? O que foi que aconteceu, aí no segundo poema? A resposta. Os adjetivos foram, vocês podem observar que está de forma mais escura, Quais foram esses adjetivos? Desengonçadas, triste, tenebrosa, malvada, horrível e pavorosa. São essas palavras aí que a resposta da letra C, que são chamadas de adjetivos. A letra D. Observem a expressão mão de neve. Na versão do poema, ela tem o mesmo sentido que no poema original? Expliquem. A resposta. Espera-se que os alunos digam que não. Na versão do poema, o sentido que pode ser atribuído é o de gelada, desagradável, Em vez da a expressão mão de neve, na versão do poema, ela vai ser atribuída por outros adjetivos, que é o gelada e desagradável, certo? Está aí feita a correção das atividades que eu passei para vocês sobre
adjetivo, que é na página 28 e 29. Nós agora vamos fazer a correção da página 30 e 31, que é falando ainda sobre sufixo, né? Sufixo é a terminação acrescentada a um radical que forma novas palavras, né? Que aqui nós temos a primeira questão. Leia os substantivos do quadro. No quadro aí nós temos silêncio e mistério, certo? Ó, lá em cima está escrito silêncio e mistério. O que é que está pedindo para fazer nessa questão? Em cada trecho a seguir, há um adjetivo formado a partir de um desses substantivos. Encontre e circule cada um deles. Aqui nós temos a letra A e a letra B. Então, em cada um desses versos aqui, nós vamos encontrar um adjetivo e circular, certo? Quais foram esses adjetivos encontrados aí? Né? Nesses poemas aí. Na letra A, nós temos silenciosa, na letra B, nós temos misteriosa, certo? Então, vocês vão circular essas duas palavras aí, que é a resposta da primeira questão, que está lá em cima no livro de vocês, ó, silêncio e mistério, né? Que formou a palavra silenciosa e misteriosa, né? Quando nós acrescentamos o sufixo, né? Osa e oso. Como na aula passada, nós vimos que nós acrescentamos esse sufixo aí nas palavras. Lá no primeiro quadrinho, nós temos mistério e silêncio. Para elas se tornarem um adjetivo, o que é que nós vamos fazer? Né? Ó, mistério, nós vamos pegar o sufixo osa, né? Pedacinhos A, vai ficar misteriosa ou misterioso, né? Silêncio, né? Nós vamos pegar e colocar silencioso, né? Aqui são as palavras que vocês vão estar marcando lá na primeira questão, no trechozinho, certo? Silenciosa e misteriosa. Entenderam aí? A segunda questão, forme adjetivos terminados em oso ou osa, a partir de substantivos como você viu na atividade anterior, né? Nós vamos transformar essas palavras que tem aqui, completando com oso ou osa, né? Aqui a questão abaixo. Nós vamos acrescentar o sufixo. Segunda questão, nós temos letra A, bondade. Como é que vai ficar? Bondoso ou bondosa? Letra A, bondosa ou bondosa. Letra B, amor, amorosa ou amorosa. Letra C, maravilha, maravilhoso, maravilhosa. Letra D, charme, charmoso, charmosa. Letra E, carinho, carinhoso, carinhosa. Certo? Vocês viram aí que nós acrescentamos o sufixo oso e osa no final de cada uma dessas palavras aí, que elas se tornam o quê? Adjetivos, né? Que são palavras que dão qualidade ao substantivo. A terceira questão, vamos lá para a quarta questão. Nós temos aqui na página 31. O que diz a quarta questão? Leia a quadrinha. A quadrinha é essa aqui, ó, que está escrita aqui. E na frente tem um quadrinho com um monte de estrelas. Vamos ler a quadrinha e ver o que é que ele quer que a gente faça nas questões abaixo. Vamos ler aqui a quadrinha. Lá no céu tem 1000 estrelas, reluzindo de riqueza. Quem quiser casar comigo, não repare a pobreza. Aí, letra A. Copie os substantivos terminados em esa, né? Que nós vamos tirar lá da quadrinha aí. Quais são essas palavras terminadas ou os substantivos terminados
em ESA, em EZ, né? Dá pra gente perceber as palavras que nós vamos tirar, que são terminadas no sufixo ESA, né? Quais são essas palavrinhas? Nós vamos colocar na letra A. Riqueza, pobreza, certo? Aí a resposta da letra A. Riqueza e pobreza. A letra B. O substantivo riqueza é derivada do adjetivo rico. É o outro substantivo que você apontou no item anterior. É derivado de qual adjetivo, né? Do adjetivo pobre. A resposta, coloquem, do adjetivo pobre. O quinto, leia as palavras do quadro. Aqui no quadro nós temos lucidez, timidez, fluidez, né? São as palavras colocadas no quadro que nós vamos responder as questões letra A, B e C. Prestem atenção. Relacione as palavras do quadro com a definição de cada uma delas. As palavras do quadro são essas, né? Que eu li para vocês aqui, ó. Lucidez, timidez, fluidez, né? O que é que diz aqui, ó? Relacionar essas palavras do quadro com a definição de cada uma delas, certo? Como é que vai ficar a letra A? Vamos lá para a letra A. Característica do que é fluido, ou seja, que ocorre como um líquido, né? Fluidez. A última palavrinha do quadro, certo? Na letra A, fluidez. A letra B, característica de quem é tímido, acanhado, timidez, certo? A resposta que vocês vão colocar aqui no espaço é timidez, da letra B, timidez. A letra C, estado de quem está lúcido, ou seja, consciente, lucidez, certo? É a resposta da letra C, lucidez. Eu vou repetir novamente para vocês. A resposta da letra A, fluidez. Letra B, timidez. Letra C, lucidez. Agora vamos para a sexta questão. Preencha o quadro com as palavras que faltam. De um lado nós temos o adjetivo, do outro lado nós temos o substantivo. Na primeira coluna que nós temos adjetivo, né, tem uns que já está completo com adjetivo, mas está faltando um na primeira coluna. Nos substantivos, né, nós temos apenas um, mas nós vamos responder baseado nos adjetivos que nós temos na primeira coluna. Vamos lá, ver como fica. Adjetivo, nós temos belo. Qual é o substantivo? Beleza. Tímido, timidez. Delicado, delicadeza. Rápido, rapidez. Vou repetir novamente, certo? Na primeira coluna nós temos adjetivo, nós já temos belo, a palavra belo. Vamos para o substantivo que não tem. Qual é o substantivo aqui do adjetivo belo? Beleza. Coloque aí na primeira palavra do substantivo, na frente de belo, beleza. Nós temos o substantivo timidez. Nós vamos ver qual é o adjetivo do substantivo timidez. Tímido, né? Na primeira coluna, a segunda resposta é tímido. No adjetivo, nós temos delicado. Qual é o substantivo de delicado? Delicadeza. Nós temos o adjetivo rápido. E qual é o substantivo de rápido? Rapidez, certo? Está aí a nossa correção da atividade sobre adjetivo e sufixo. No dia da postagem da aula, eu vou fazer aqui, se vocês não entenderam mais ou menos aqui, eu vou fazer o resumo e colocar a resposta da aula lá no grupo, tá bom? Mas aqui dá para vocês responderem. Eu vou colocar as respostas lá no grupo só
por via das dúvidas, viu? Se vocês encontrarem, estiverem achando dificuldade em responder. E até a próxima aula.